Sim, quem precisa gravar, grava, por favor, sempre esqueço disso. Ok, Ana, né? Robert, se você puder gravar em inglês. Tá, então hoje a gente vai ter a nossa quarta sessão do ano e vai combinar uma jornada dos diálogos de ecossistema que não vão estar no mesmo caminho do ano passado, mas pegando os melhores resultados do que a gente já aprendeu e às vezes para a gente conseguir pegar alguns dos métodos que o Robert tem compartilhado conosco e também trazendo o conteúdo e a sabedoria dele para que nós possamos aprender e evoluir na direção de um ecossistema de multiníveis e um espaço colaborativo. Então, hoje, nós teremos alguns co-facilitadores que estarão conosco, e eu gostaria de começar já a passar a palavra para a Ceci, que vai começar a sessão. Toda a sessão de abertura, a gente vai ter um momento de trazer um pouquinho da nossa própria perspectiva individual que a gente gostaria de trazer, né, e compartilhar. Como não estamos tendo ainda a oportunidade de, né, da gente se encontrar pessoalmente, é um pequeno espaço para a gente trazer um pouquinho do que a gente é, quais são as nossas crenças e um pouco do nosso país para que nós possamos compartilhar, né, nessa comunidade, algo que nos toca e é importante para nós como individual e também organizacional, mas inicialmente como indivíduo. Então, Cécia, eu estou te convidando, então vamos lá. Bem, bom dia novamente, ou boa tarde, boa noite, dependendo dos países aí. Que bom vê-los, nós já somos amigos, né? Todos os dias a gente se vê e depois eu até pensei, eu falei, oi, para Adriano, e depois para o Ricardo, oi, já estão todos aqui, consigo ver vocês, né? E Mari, e todo mundo que a gente se vê, né, frequentemente, e isso é muito bom. E, bem, honrando o tempo, né, que nós temos para respeitar, eu gostaria que nós fizéssemos uma coisa, eu vou convidar a gente para fazer uma respiração rapidinha, para que cada um fique no seu próprio lugar, né, porque a gente estava fazendo outras coisas. Então, para trazer todo mundo aqui para o presente, para o agora. Então, só um minutinho para a gente fechar os olhos e ter consciência de cada uma das respirações que nós temos. Gratidão pela vida, por essa possibilidade de respirar e estar aqui. Preste atenção na nossa postura, sentir o nosso coração. Agora a gente começa a voltar para essa sala, onde todos nós estamos, abrindo os olhos lentamente, para a gente estar presente aqui, de corpo e coração. E gostaria de começar com uma pergunta, pessoal. O que que a gente mais gosta de fazer cada vez que a gente desperta de manhã? O que a gente mais gosta de fazer quando a gente acorda de manhã? E se vocês não fazem isso, de que vocês gostam, o que que vocês gostariam de fazer assim que vocês acordam de manhã? Se alguém quiser falar, pode falar e depois pode passar a palavra para outra pessoa. Oscar. Bueno, vivo en el campo, Bem, eu vivo no campo, rodeado de muchos árboles, rodeado de muitas animales, árvores, muitos entonces animais, muitos lo que más me pássaros. gusta hacer es Então, o que eu mais escuchar gosto de fazer é la ouvir naturaleza porque me a levanto natureza, como al porque eu amanecer, acordo entonces no están amanhecer, né? cantando Então, os passarinhos estão todos aí y puedo hacer cantando. lo mismo a mi manera, es Então, eu decir, tento fazer a mesma coisa, mais ou menos, né? Eu agradeço pela pido vida protección para e eu el peço día que, proteção sobre para o todo para dia que mi está familia. vindo, principalmente para minha família. Bueno, comparto la palabra Bem, vou con passar Beth. agora a palavra para Beth. Obrigada, Oscar. Bem semelhante a você, Oscar. Eu estou cercada de árvores e da natureza na minha região aqui. E eu acordo e vou pegar café.
e fico fazendo aquele ritual assim de preparar o café, às vezes eu faço de um jeito mais chique do que outro, e de outras vezes eu saio, vou ali para trás de casa e ouço os passarinhos, e se eu tenho sorte, não está chovendo, e aí eu posso ficar lá e realmente sentir todos eles ao meu redor. Tem uma grande quantidade de ruídos de passarinho no meu jardim, e é maravilhoso. E eu estou começando a incorporar cada vez mais a meditação regularmente e agradecer ao universo e fazer essas atividades de manhã. Então, obrigada por ouvirem. Agora eu vou passar para o Ricardo. Hola a todos, un gusto Olá, verlos todo nuevamente. mundo. Que bom ver todo Comparto ese mundo aqui de sentimiento de novo. Ceci, de que es como encontrarse Esse con los amigos sentimento, nuevamente. né, que a Ceci fala, é tão bom de encontrar os amigos Yo creo novamente. que lo que hago en la Eu mañana acho me que o que eu gusta faço de es manhã, que levantarme, eu estirarme, gosto, é sentir acordar, el cuerpo y me beber un alongar, vaso de sentir agua um es pouco o algo que corpo, hago casi tomar que um diario. copo de água. Eu Como faço isso com me frequência, permite también encontrar una né? reconexión Porque através desse alimento también também con eu ustedes, posso encontrar uma ocasionalmente aquí en la reconexão, e eu casa gosto de olhar estamos pela janela. localizados en Aqui Alemania, nós entonces estamos esta na región de Alemanha, em um soleado, muchos bairro jardines, muchos árboles, que tem muitas árvores es também, muitos ideal y que es jardins, primavera, especialmente nessa época agora que é primavera que es aqui. de nuevo el É verano, maravilhoso donde poder son días olhar o largos, verde, ver o céu días soleados azul y escuchar las claro, aves es né? algo Escutar as que también aves. como que cambia Isso eu acho el que tiempo, também especialmente cuando é, se viven é bom, estaciones. né? Y E nada, também quando muda, né, as quería incorporar un estações, de poco repente alguma más coisa que eu gostaria en de mi día a día, incorporar que es levantarme na y minha vida é dedicar un me espacio levantar para e hacer un agradecer, gesto né? Ter esse profundo de espaço para fazer um agradecimiento, exercício profundo de gratidão, porque pues ocasionalmente porque quizás con los días ocasionalmente, no de lo hago tan repente, com frecuente os dias eu não faço y isso tão es frequentemente, algo agora que eu estou pensando aqui. que quiero hacer más Então isso, seguido. né, eu gostaria de fazer Gracias por mais. escuchar y le paso la palabra Obrigada a Matius. por escutarem. Agora eu passo a palavra para o Matheus. Obrigado, Ricardo. Oi, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Respondendo a pergunta da Ceci, quando eu acordo de manhã, eu gosto de conversar com a minha mãe, ou com a minha companheira Gisele, porque eu vejo que elas ainda continuam ali. Aí eu gosto de conversar com elas e ver se elas estão bem, se dormiram bem. Isso que eu gosto de fazer. É, E eu passo agora a palavra para o Adrian. Thank you very much, Matthias. Muito obrigado, Matheus. Então, para mim, eu gostaria de responder essa pergunta de duas maneiras. A primeira é quando eu estou em campo, né? Quando eu estou no campo, tem essa tradição que a gente começou na vila, por exemplo. O que a gente faz é que bem cedo de manhã, eu acho que entre 5 horas da manhã e 6 horas da manhã, eu acordo e começo a andar pela vila. A gente só assim se move e a gente ainda meio que acorda os que estão dormindo. Em alguns minutos a gente vê que já tem 10 pessoas andando, depois 20 pessoas andando, e dessa maneira, algumas pessoas que não dormiram bem e estão se sentindo mal de manhã, quando elas olham todo mundo, elas já ficam melhores. Então, essa é uma tradição que a gente começou a fazer sempre que a gente vai para o campo. Agora, quando eu estou na cidade, de manhã, eu gosto de me alongar e tomar café. Só isso. Uhum. Tá, então agora eu gostaria de passar para o Robert. Yeah, thanks, Adrian. Lovely question. Obrigada, Adrian. A pergunta maravilhosa, In the morning, Ceci. typically I'm Bem, quando eu acordo de manhã, the first tipicamente eu sou o primeiro a acordar and aqui. by the time I am awake, E quando eu acordo, every morning take some time to a cada manhã, contemplate eu what tomo um needs to tempo be para gone contemplar through, me and my family and everyone I'm o que que associated with. precisa ser feito para And viver, né? Para mim, para minha I família, para todo contemplate the mundo. difference E eu that contemplo a I'd like diferença to make que eu gostaria de fazer by looking after others and cuidando dos striving with others outros to make a difference in the e future. tentando fazer uma And diferença I no ask futuro. that we can be lived through E meio que peço by para que a gente consiga viver what it is that gives us life. através And do que nos dá a at the same vida. time, Mas, ao I mesmo tempo, kind of embody a sense of eu meio que incorporo um equality for all senso at the de front in the world.
perdão ah, and por tudo que está acontecendo de ruim no mundo deep e wish that we can faço essa oração profunda e desejo profundo de que a gente possa reverter tudo isso. glass of juice and eat a E aí eu banana. pego um copo de suco, como uma banana, alguma coisa assim, e aí entro pro Zoom, que nem agora. So that's me in the morning. Então sou eu, de manhã. How about you? Marli, e você? Olá, todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tenho duas personalidades, uma de verão e outra de inverno. Então, a de verão, ela acorda cedo, ela gosta de olhar o sol nascendo ou a chuva. E quando eu estou no meu apartamento, tem um altarzinho que eu também gosto de pentear meus pensamentos. A de inverno, ela é recolhida, então ela prefere fazer todos esses momentos de reflexão na cama mesmo, né? E quando eu vou para casa da minha mãe, ela tem um jardim maravilhoso, é uma artista, na verdade, da terra, e ela já sabe qual é o cantinho dela, do jardim que eu gosto de ficar, então ela coloca casca de amendoim ali, prepara um caminhozinho para mim, e é ali que eu gosto de ver o dia nascer e de ver o dia acabar. Então, esses são os meus rituais de início do dia. E eu convido o Marcelo a contar para gente como que ele começa o dia. Obrigado, Marli. Acho que eu começo o dia com um espaço para um suco de limão, e aí eu faço para mim e para a Michele, e depois eu reservo meia hora, 40 minutos em meditação. E quando eu falo meditação, é uma busca por menos variações mentais, e sempre voltando para o meu corpo e me perguntando onde estou agora, e a minha mente vai, e eu volto com ela onde estou agora. E depois dessa meia hora, eu costumo fazer uma oração, e essa oração ela vai tocando em vários pontos importantes para mim, né? Um desejo de felicidade para todos e também para mim. Eu também peço que eu possa ser claro na forma como eu me comunico com os outros, que eu possa ser simples, que eu possa ser generoso. E aí eu vou fazendo alguns pedidos, né, de discernimento e ponderação. Aí eu chamo todos os meus mestres espirituais, nomino todos eles, e aí peço por discernimento e ponderação, e que eu possa agir em autoconsciência em prol do coletivo. E, e outras coisas que eu peço, né? Eu peço que eu seja canal, que eu seja prosperidade, que a prosperidade chegue a todos e todas. Então, o meu dia começa assim, né? Com essa oração após meditação. E eu estou também no ambiente sagrado, na natureza, então tudo isso fica melhor ainda, né? O início do dia. E eu chamo Lorenzo. Hola a todos y Olá, todas. todos e todas. ¿Cierto? ¿Me llamaste a mí? Lorenza, né? Você me chamou? Sí, perfecto. Isso. Yo cada mañana al despertar Eu, a cada manhã, quando eu me acordo, intenciono de que mi mañana sea un eu momento tenho uma de intenção de que amanhã seja um activar y momento motivar de mi día. ativar Cada e motivar o meu día dia. hago un poco lo A mismo, cada dia eu faço mais ou menos a mesma más o menos coisa, desde e que eu me cumpro uma despierto. rotina, eu Preparo el acordo, desayuno eu preparo o abundante café da para empezar manhã, el día, abundante, súper para começar o nutritivo. dia, bem Lo nutritivo. tomo viendo una serie que me guste, E eu casi coloco uma siempre série que eu una gosto. música del A cada capítulo manhã o de la eu serie. assisto um pouquinho dessa Termino mi série. desayuno, Aí eu termino termino meu café da mi día, manhã, me termino a voy a série duchar y e eu vou después para a luta. vuelvo a mi pieza, E porque tengo depois que eu bajar al volto, último piso de mi casa
porque eu tenho que ir até o último andar da minha casa, porque minha casa tem 3 andares. Aí eu volto para o último, porque o meu andar é lá embaixo e a luta acaba sendo lá em cima. Então depois eu volto, me arrumo, escovo os dentes, arrumo o cabelo, faço maquiagem, coloco acessórios. Depois eu vou para uma mesinha que tem vários objetos que tem um simbolismo e eu repito uma frase já faz 2 meses, uma frase que eu aprendi num livro de bruxaria moderna, digamos assim, que tem a ver com empoderamento. Então eu começo o dia com isso. E eu tenho também um pequeno roll-on, que é como se fosse um óleo para a serenidade. É de lavanda e tem outras ervas. E aí depois eu começo o dia com, né, os compromissos e tudo que a gente tem que fazer no dia. Eu não sei quem não falou, porque eu cheguei agora há pouco. Ceci? Michele? Gostaria de ir, Ceci? Ceci, você gostaria de ir? Ou eu posso falar? Não, vai lá. Ok. Vou falar em Ok. português. Eu geralmente acordo com uma sensação de gratidão mesmo, de estar vivendo na roça, na área rural aqui do Brasil. Eu sinto muita apreciação quando eu vejo ao meu lado o meu companheiro, quando ele está comigo, e agradeço também a presença dele na nossa vida. Logo em seguida, a minha cachorrinha vem na minha porta para dar bom dia, então ela sempre vem para dar bom dia, trazer carinho. E ao mesmo tempo, sigo numa rotina de conseguir trazer presença e conexão em relação a onde eu estou, o que eu preciso fazer, e não me colocar a serviço de uma ansiedade muito contínua, né? Mas tem vezes que sim, eu pulo da cama, saio correndo, tomo café, vou pro Zoom, como o Robert, para poder trabalhar todo o processo. Mas em sua maioria eu sinto muita gratidão mesmo de estar aonde a gente está, né? No sentido maior. E claro que eu quero incluir dentro dos meus dias um pouco mais de aceitação da calma, né? De trazer, por estar num lugar mais tranquilo, como que mesmo no turbilhão da vida eu consigo trazer a calmaria, né? Não que eu precise ser comunicada e envolvida na correria da mente, mas que eu consiga ter essa sabedoria da calma, a tranquilidade para poder dar conta do dia. Então, isso que geralmente eu faço com esse ritmo. E você, Ceci? Ahorita les voy a mostrar. Bem, eu vou mostrar para vocês. Eu acho que é a Marilene, né? Que falta? Mari? E as intérpretes, eu não sei se elas querem. Aí depois eu volto. Mari. Então, eu tem dias e dias, né? Geralmente a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é ver a minha família. Está todo mundo bem? Arrumar, pentear o cabelo do meu marido, acho que é uma das primeiras coisas do dia antes de pentear o meu, é pentear o cabelo do Wilson e fazer a trança. E daí eu saio ou para ir para a faculdade ou para ir para a escola, nos dias de semana, né? Mas nesse meio tempo eu sempre gosto de cantar, então na nossa língua materna tem muitas músicas de honra, né? Ao nascer do dia. Então eu vou cantando, vou dirigindo e vou cantando. E agora eu acho que falta quem? Falta, deixa eu ver. Ver se uma das meninas quiserem falar das intérpretes, eu volto para a Ceci. Ana, Maritza, Carolina. Que Carolina está bien, puede hablar después. Maritza, ¿Sierras o Ana? Ya está contestando. Carolina. ¿Puedes traducir, Maritza? Por favor.
tentando escrever ali, gente, difícil. Traduzir e escrever ao mesmo tempo. Geralmente eu penso nos meus sonhos. Tento anotar o que eu sonhei. Então, enquanto a Ceci pega todas as informações, eu sei que ela preparou algo especial do espaço dela, do país dela. Então, seria ótimo. Mas enquanto tudo ficar pronto, eu gostaria de compartilhar um pouco mais de informação relacionada aos nossos programas e projetos, no geral. Então, eu sei que vai ser muito rápido, não é algo que a gente precisa, assim, de tanta informação, mas deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Então, só uma visão geral, para a gente ter uns minutinhos aqui. Então, informações gerais sobre o nosso projeto, eu gostaria de fazer uma atualização sobre o calendário, no geral. Na última reunião, nós falamos sobre o jogo, né, os 3 jogos, os games, o jogo do coração, em que a gente pode promover a nossa comunidade na América Latina, também no nível local, considerando que o Adriano também está aqui, trazendo a energia de outros países e continentes também. E, ao mesmo tempo, nós temos um jogo de arrecadação de fundos, a gente precisa organizar as informações também para terminar o nosso programa e ter bons dados, e para esses aspectos eu vou pedir a assistência da Beth para hoje. Tudo bem, Beth? Ok. E também temos uma ótima experiência com design, que é um vídeo coletivo de todo o processo, que nós vamos ter os nossos principais facilitadores, como Oscar, que também vai nos dar um aconselhamento sobre isso, para a gente pensar sobre o processo que a gente precisa ter em toda essa jornada para engajar e trabalhar como equipe, embora estejamos em diferentes países e continentes, mas estamos todos aqui nesse espaço como um lar, então ele vai trazer vários desses conselhos para a gente seguir, para garantir que a gente possa ter as melhores informações da melhor maneira possível para coletar todos esses vídeos no final, certo, Oscar? Ok. E, no final, gostaria de falar um pouquinho sobre os fundos das propostas de projeto, para que a gente possa ter também essa quantia. Eu sei que não é muito fácil aqui para ler, mas só para ter uma ideia, a gente está aqui em maio. Então, a gente está tendo aqui... Vocês conseguem ver a flecha, pelo menos? Sim? Ok. Então, a gente está aqui. Ainda temos algumas reuniões, então a gente pode ter tempo para engajar. E no início e no final, nós vamos ter entrevistas com clusters para ter essas entrevistas. E temos uma aspiração. Isso aqui não faz parte do nosso programa, mas é uma possibilidade na qual a gente possa ter até o final do ano, dependendo de como tudo surgir e como é que a gente vai se sentir, a gente pode ter uma oportunidade de ter um simpósio do projeto pró-social da América Latina com outras organizações de diferentes países, mas feitas por esse grupo de organizações e pessoas que fazem parte, né, desse projeto, desse programa na América Latina. Então, isso no geral. É uma jornada que a gente tem, né? A cada 2 semanas a gente se reúne com todas as organizações, mas nós temos os co-facilitadores e, né, que estão trabalhando também. E, no geral, quando nós falamos, é tipo, tá, a gente quer construir essa ideia de um jogo, e um jogo como uma construção social, tudo embutido em acordos. Então, esses jogos, eles acabam se um passa dentro do outro, mas o jogo também é uma brincadeira. A gente quer se divertir, a gente quer colaborar, mas a gente sabe que a gente tem desafios também, né? Então, uma das coisas que a gente fala como co-facilitadoras é quanto isso é importante, né? Vir para trazer esse conteúdo, essa energia, da maneira que a gente possa se divertir, aprender, mas que também a gente consiga conquistar alguns resultados que a gente sabe que são importantes para nós como comunidade, né? Como um propósito comum. E dessa maneira a gente falou sobre as 3 dimensões dos 3 jogos,
E o maior é o jogo da conexão do coração, que é o que faz nos sentir em casa e sentir como uma comunidade, não importa onde estejamos, a gente se conecta e a gente fica feliz de ver uns aos outros. E agora a gente gostaria de ver quanto essa conexão pode melhorar para levar a uma troca multinível e possibilidades para trabalhar juntos também. O outro é um relativo é um jogo que tem a ver com arrecadar fundos. A gente precisa levantar informações de modo que a gente possa melhorar tudo que a gente tem aprendendo em direção a algo, não só para terminar o programa até a metade do semestre, mas a gente gostaria de ter mais fundos e buscar isso de modo que a gente possa ter outras combinações para os projetos de uma terceira maneira, uma terceira via. E temos também o jogo do conhecimento, ferramentas. Aí é onde temos a oportunidade de aprender uma quantidade de ferramentas e conteúdo e informação, não só para nós, mas também do conteúdo que nós estamos aprendendo com a ProSocial World e do Robert, na verdade, né? As experiências que ele tem, mas ao mesmo tempo estamos trazendo a Soli, a Beth e tantos de nós para vir aqui compartilhar, né, esse conteúdo e informações que a gente pode acrescentar para construir e costurar todo esse conteúdo e ter essa oportunidade de trabalhar juntos. Então, só como informações gerais, Cécia, eu posso terminar? Aí depois a gente traz a sua apresentação, tudo bem? Ok, perdão. Agora, eu é que estou lutando aqui, gente, com o computador. Tá, então quando a gente fala disso, é isso que a gente quer dizer, né, como calendário geral. Essa foi a visão que a gente teve até metade do ano. Agora, em relação ao jogo de arrecadação de fundos, nós temos duas informações principais. Uma seriam informações necessárias para o nosso relatório do programa, Program Report. Eu vou convidar a Beth para falar um pouco sobre isso. Quando a gente fala sobre o programa, a gente tem alguns tipos de acordos, né? Temos que responder algumas coisas, ter dados qualitativos, quantitativos. Pessoas que fazem pesquisa entendem mais do que eu, por exemplo. Eu trabalho mais no nível local, da ação local. Então, é um bom momento para aprender, né? Posso abrir para você, então, Beth, para ver que tipos de diretrizes seriam importantes para a gente ter e aprender para que a gente possa combinar os nossos esforços. Obrigada, Michelle. Então, espera que eu me distraí aqui. Robert, você quer que eu compartilhe isso ou é para depois? Obrigado, Michelle. E todos. Você vai falar sobre as pesquisas, Beth? Sim, o documento que eu montei com algumas sugestões de resultados quantitativos e também para o ciclo 1, ter um baseline de contexto, se a gente vai colocar no relatório, né? Impactos potenciais, é isso que eu ia falar. Sim. E aí, algumas perguntas potenciais de investigação ou pesquisa, eu acho que eu coloquei nesse documento e a gente pode pensar nisso também. Tá bom. Então, só para que todo mundo saiba do que a gente está falando. Sim, por favor, Robert, vai lá. Eu tenho toda certeza de que vocês podem empatizar com a gente, porque a gente tem muitos projetos, né? E a Beth tem feito um trabalho maravilhoso no background, preparando a gente para poder avaliar o que a gente está fazendo. E eu compartilhei com ela a pesquisa, uma enquete que eu preparei para ela no ano passado. Então, a gente está fazendo coisas assim meio que na hora, sabe? Então, voltando para você, Beth, se vocês precisarem dar uma olhada ali, vai ser o melhor, assim, enquete, só para você saber, Beth. Tá. Tudo bem. Sim, faz o que você
Já ia fazer, tá. Então, como eu estava dizendo, eu acho que ajuda muito preparar o terreno para o relatório, né, para quantificar a demanda ou a necessidade e estabelecer, como eu disse, esse baseline, né, de qual seria o impacto potencial, né, antes de começar o projeto. Então, eu coloquei alguns exemplos nesse papel aqui, mas eu não sei o suficiente do trabalho de vocês para que eu possa ter uma lista bem informada dos tipos de coisas que nós poderíamos contar. Então, por exemplo, né, número de solo infértil que teve potencial regenerativo. Aí, para ciclo 2, quantidade de hectares que estão em processo de regeneração. Então, por exemplo, a gente estava vendo como é que era antes e agora no ciclo 2, quantas pessoas foram atingidas, quantos hectares você conseguiu melhorar. Então, são duas coisas, né? Colocar esse baseline, a linha base, e depois capturar números. Então, número de indivíduos que experimentaram mudanças atribuídas às suas atividades de projeto, seja o que for esse projeto, porque né, cada projeto é diferente. Então, esses são os tipos de números que eu tinha em mente, mas vocês que estão familiarizados com os projetos de vocês. Então, para vocês pensarem em uma lista de coisas para quantificar, seria muito útil nesse aspecto. E parece que nós também gostaríamos de fazer algumas pesquisas, algumas enquetes, ou questionamentos, ou investigações. Eu queria perguntar para vocês, na verdade, né, como seria isso, a frequência, a cadência dessas pesquisas ou desses levantamentos. A gente quer fazer um agora em 1 de agosto, a gente quer fazer uma a cada 2 semanas. Eu acho que depende do que a gente está tentando capturar. Então, vou parar por aí. Ver se alguém tem alguma pergunta, o Robert ou a Michelle querem falar alguma coisa. Thank you, Beth. Would you like to share that document? Obrigada, Beth. Você gostaria de compartilhar esse documento? De repente, a gente pode ter ideias, porque a gente tem ótimos pesquisadores aqui também. E, de repente, eles podem comentar, fazer sugestões, e, de repente, esse documento pode ser compartilhado, um arquivo, né? E aí, depois disso, a gente pode ter um espaço para olhar. Então, gostaria de convidar todos os pesquisadores daqui, que a gente tem todos aqui, né? Se vocês quiserem olhar também e fazer sugestões, e também se vocês gostariam de se reunir em uma reunião específica com a Beth, o que vocês gostariam de perguntar? Sim, ótimo, Mari. Então, a Marli já está compartilhando algumas coisas em português, dizendo que os participantes da universidade e também da comunidade indígena poderia ser um indicador. Então, todo mundo pode trazer sugestão da própria organização. A gente pode ter, qual seria o primeiro nível de impacto? Então, esses são os dados quantitativos. Então, qual é o impacto que nós temos hoje no nosso projeto? Ou, nesse projeto, eu tenho impacto dessa quantidade de alunos ou dessa quantidade de pessoas diretamente. Quantas dessas pessoas estão indiretamente sendo impactadas? Então, por exemplo, se nós tivermos, né, na aldeia da Mari, eles têm a própria aldeia e eles têm outras aldeias ali, tribos que estão próximas, mas também tem o impacto dos alunos da universidade, eles têm o impacto dos professores da universidade, dos alunos, e também no segundo nível a gente tem os maridos, as famílias dessas pessoas, então, todo mundo impactado. Então, por exemplo, quem está no campo, aí você tem hectares de floresta regenerada. Então, quantos hectares ou quilômetros a área que está sendo impactada como território que vai ser gerada? Então, qualquer coisa que você pode medir, né, o impacto que a organização já está tendo, por favor, enviem isso. Porque ele pode ser um impacto de primeiro nível, um impacto de segundo nível, pode ser um impacto de terceiro nível. E enquanto chegarmos no terceiro nível,
no exemplo da Mari, a gente pode ter uma oportunidade de disseminar para todo o povo guarani e no Brasil, numa potencialidade de terceiro nível. Porque quando a gente fala de potencial de arrecadação de fundos, se eles puderem ver a quantidade de oportunidades de impacto que nós podemos ter com os nossos projetos, com todas as organizações juntas, enfatizando ainda mais o potencial para a gente, isso vai enfatizar cada vez mais o potencial para a gente obter os fundos. Então, né, quando já tiver um projeto pequeno é ótimo, mas a gente, quando fala que está impactando diretamente nisso e indiretamente isso, aí tem uma quantidade enorme também de terceiro nível, aí a gente pode fazer numa escala muito maior e ter mais possibilidade de ter o nosso terceiro ano de projeto. Tá certo, Robert e Beth? Eu falei certo? Tudo bem? Sim, tá ótimo. Eu só quero ver aqui com vocês e de repente com todo mundo. Vocês imaginam que capturar esses números importantes associados ao que a gente está fazendo vai ser um bom complemento com os vídeos participativos? Você quer falar alguma coisa disso? Michele, ou Marcelo, ou Beth? Eu acho que você já disse. Sim. É por isso que a gente vai deixar o Oscar falando depois. Porque a gente também pode contar isso como dados ou informações, né? Porque tem algumas sugestões para dados qualitativos e quantitativos que a Beth e a Soli também compartilharam já antes. Então, considerando os vídeos participativos ou o próprio vídeo, né? Os vídeos individuais, eu vou compartilhar, vou pedir para o Oscar falar sobre isso também. Cada vídeo da nossa experiência, como essas reuniões e tudo isso pode também virar dados para o desenvolvimento dessa cocriação e comunidade colaborativa. E o vídeo que a gente vai fazer coletivamente. Ao mesmo tempo, nós temos esses dados quantitativos que são básicos do impacto que a gente está tendo no campo. E nós também vamos ter algumas pesquisas, né, alguns questionamentos, considerando as reflexões que nós temos, por exemplo, nas nossas ferramentas e conteúdos que nós estamos aprendendo, como é que a gente aprende a trabalhar juntos com os princípios, algumas das perguntas que são necessárias, de acordo com a metodologia da ProSocial. Tá ótimo. Gostaria de ouvir todo mundo agora falando um pouquinho sobre quais números vocês gostariam de falar em relação aos vídeos, porque, Matheus, o trabalho que você faz com as escolas, e Mari, o trabalho que você está fazendo nas vilas, e Ricardo também, o que você está fazendo, Lorenzo, enfim, né, aí que vocês estão trabalhando, Marli também com a universidade. Adoraria se a gente fizesse uma rodada agora para ouvir de cada um de vocês que tipos de números vocês podem associar com os vídeos, bem rapidamente. É possível fazer isso como tarefa de casa? E aí as pessoas podem compartilhar depois? Porque hoje a gente tem as organizações fazendo apresentações e de repente a gente pode acrescentar isso, né? Porque assim que vocês começarem a falar e apresentar as próprias organizações de hoje, para aqueles que vão apresentar hoje, tentem trazer ideias e sugestões da própria organização de vocês já nessa perspectiva que o Robert perguntou. Tudo bem, pessoal? Assim, especificamente a Lorenza, Mari, Matheus e Oscar, tudo bem para vocês? Hoje eu sei que essa não era uma diretriz, mas se vocês já têm uma ideia do tipo de conteúdo que vocês gostariam de compartilhar e medir, quando vocês apresentarem as organizações de vocês hoje, a gente pode acrescentar isso também. Tudo bem, Robert? Para que a gente possa... Sim. Se alguém quiser, pode escrever no chat, gente, se vocês já souberem, tá? Ok. Então, se vocês tiverem algumas sugestões ou ideias a respeito de como vocês gostariam de medir o impacto das próprias organizações de vocês, podem colocar no chat. Ou se alguém tiver alguma dúvida, gente, sobre o que eu acabei de falar, né? Vocês também podem expressar isso no chat. Sim, Oscar? Você. A questão de quantificar é muito importante, especialmente nos projetos.
para medir, né, a incidência, o impacto nas comunidades. E o vídeo depende, né, do público que a gente quer atingir. A gente pode pensar que, né, qual o espaço que a gente vai ter no quantitativo, porque às vezes esses números e tudo não são muito relevantes quando você pensa em deixar pessoas apaixonadas e atraí-los. É importante para contextualizar um pouco o nível de impacto que você tem também. Então, você tem que equilibrar, né? Quanto que a gente vai pelo quantitativo ou pelo qualitativo? Isso a gente vai ver à medida que a gente produzir o vídeo. Eu sinto que, no nosso caso aqui em Barichara, mais que um projeto, nós estamos desenvolvendo um processo. Então, em poucos meses, haverá mudanças, mas a gente está vendo isso muito mais no longo prazo com os meninos. Então, muitas vezes é apressado medir números. A gente pode medir e você pode ver as comunidades, mas aí eu fico pensando na pergunta, né? Para ver os resultados das pesquisas qualitativas, para ver como é que a gente pode certificar ou evidenciar o que nós avançamos com eles. Então, esse é o desafio, né, que eu tenho no meu caso. Beth, I think that was a question for you. Beth, eu acho que essa é uma pergunta para você. Bem, para ser bem transparente, eu estava distraída lendo o chat. Então, perdão, porque eu perdi a última parte do que você falou. Eu ouvi, né, e concordo com o que você estava dizendo sobre a importância do qualitativo e do quantitativo e quem é o público. E aí, me desculpa, eu perdi a última parte do que você falou. Robert, você poderia dizer? Did you just want to Sim, repeat the Oscar, question again? você You're not quer só sure. repetir a sua pergunta? Sua pergunta-chave? Não, é que no nosso caso, mais que um projeto, a gente desenvolve projetos, mas eles fazem parte de um grande processo. Continuamente a gente trabalha com meninos, né, com jovens, assim. Então, poder medir em 1 ou 2 ou 3 meses um trabalho, muitas vezes é difícil, né? Eu não sei como fazer isso, né? O quanto que eles aprenderam, o quanto que eles avançaram, porque as mudanças estão acontecendo no longo prazo, 1 ano, 2 anos. Então, para quantificar isso, não sei como faríamos, mas, né, tem algumas pistas do que aconteceram, do que aconteceu antes, de repente. Yo quisiera también agregar Eu algo, também gostaria de acrescentar perdón, algo. Obrigada por ter repetido a perfecto. pergunta. Perdão. Solo para agregar algo Só un para poco más, acrescentar más aroz, algo que eu fiquei pensando aqui, quizás no que o Oscar en falou. nuestro De caso, repente, pensando no nosso caso, puede ocurrir que, por pode ejemplo, acontecer hoy yo que, haga por un taller exemplo, hoje eu 30 faça uma personas y el oficina, um próximo workshop com taller que 30 hago pessoas en e o menos próximo que eu solo fizer daqui a um 10. mês só vão ter 10 Entonces pessoas. también Então, cómo também, considerar como esas considerar variaciones essas variações en términos cuantitativos em que termos no necesariamente quantitativos, que reflejan não necessariamente vão sino refletir um reflejan impacto menor, variaciones mas a vão lo ser largo del só tiempo. variações, né, ao longo do Entiendo que tempo. Oscar esencialmente Porque o que eu entendo com o Oscar é es un que proceso é um y no son processo, né? como E eventos puntuales, não sino são más eventos bien como pontuais. que requieren ver E toda eles la evolución en el requerem tiempo, meio ¿no? que olhar Pero toda a puede ser algo evolução que com o podemos tempo, mas de más repente é adelante algo que mais à desde frente a gente metodológico possa, discutir. né, discutir da maneira metodológica. Uhum. Mateus? Eu tenho uma resposta, mas eu estou vendo que o Mateus tem a mão levantada. Pode falar, Mateus. Eu só queria também deixar uma contribuição, que é algo que eu pensei, e é algo que eu vou fazer também na minha pesquisa de mestrado. É, além de medir o impacto, acho que um primeiro passo seria medir a necessidade do projeto, né? Então, assim, no meu projeto eu vou fazer uma primeira coleta medindo indicadores de vitimização entre pares e habilidades para a vida, que é que eu trabalho no projeto.
e dizendo assim, ó, tá, as crianças estão, em relação a isso, as crianças estão assim. Esse projeto pode ajudar, principalmente, né, nesses indicadores que estão aqui, vamos dizer assim, em falta. Aí, eu vou fazer também uma coleta com os professores para ver a necessidade que eles enxergam, né, dentro do projeto específico. Então, acho que a gente faz essa primeira coleta, vendo se, assim, tirando a mesma opinião das pessoas, assim, como que vocês percebem esse projeto é necessário, enfim, e o que você espera? Talvez seja uma coisa útil também para justificar a necessidade do nosso projeto mais amplo, né? I can add something too. Beth, do you want to Eu posso speak first? acrescentar. Beth, você quer falar antes? Aí depois eu posso acrescentar. Porque é uma ótima pergunta, Oscar. Sim, com certeza. Eu acho que, Mateus, você disse o que eu teria dito, mas você disse de uma maneira mais articulada do que eu diria. E para você, Oscar e Ricardo, o processo não é um impacto nesse momento, não é um impacto, né, capturando o impacto, porque vai ser no longo prazo. Então, eu sugeriria capturar o processo. E aí o que o Mateus disse, né? E a necessidade, e o potencial. Eu acho que o escopo, para qualquer um que tenha dúvidas em relação a isso, vocês podem falar com a Michelle, com a Beth, com eu, e a gente pode esclarecer. Mas, Oscar, uma outra coisa é que muita parte do teu trabalho é qualitativo, né? E os vídeos que você e a Cécia fizeram, dá para a gente ver um insight de como vocês trabalham com as crianças. A história que vocês estão contando, imagina que vocês terão um grande impacto, né? E aí, as histórias das crianças são o que importa. Essas foram experiências maravilhosas, né? E a minha vida mudou, digamos, fazendo isso. Aí os números seriam, nós trabalhamos com 10 crianças numa comunidade de 30. E se a gente fizesse mais disso aqui, a gente poderia atingir mais de 30, a gente poderia atingir 500. Então, o potencial, sabe? Sim, algo assim. Ajuda a gente. Sim, é um dos propósitos que nós temos. O que a gente fez foi expandir a escola para outras comunidades, mas sempre mantendo uma série de workshops efêmeros, que nós vamos lá, atendemos 10, 20 crianças e não voltamos. Que a gente fez isso durante muito tempo, viajando pelo país, em muitas comunidades, mas agora a gente está num território com espaço que nós criamos para que quem queira continuar o processo possa, né? Então a gente quer ver Las comunidades transformação ahí. quando nós estamos continuamente nesse local, sabe? Marli? Sim, então acho que você tem as histórias no início, depois histórias no final, e o número de pessoas que contaram as histórias. O número de pessoas atingidas através do trabalho. Marli, pode falar. Na verdade, eu acho que é mais E uma pergunta. Por favor, fique à vontade. Vale, gracias. Y yo creo que la forma de medirlo Ok, sería obrigada. Bem, uma maneira de medir, eu acho que seria indiretamente entrevistando os pais das crianças, os seus professores, a comunidade, vendo as mudanças, de repente? Pode ser uma maneira de medir? Sim. Sim, com certeza. Marli, Uhum. Na verdade, é mais uma pergunta no sentido de contribuir e também um esclarecimento para mim. Porque se os indicadores ou se essas métricas, se elas precisam necessariamente ser numéricas, ou se a gente pode utilizar talvez estratégias visuais, como mapas mentais, ou mostrando o que veio, digamos assim, que não é exatamente numérico, mas também é valoroso. Então, é mais uma pergunta que eu gostaria de fazer, na verdade.
Sim, com certeza. Eu certamente, né, esse projeto, e Michele, vocês todos me lembram que é muito mais do que os números, né? É muito mais do que só os números, mas na perspectiva de fundos, né, gente, de arrecadação de recursos, as pessoas têm os números, as pessoas querem os números, né, e outras querem os mapas mentais e as coisas que vocês estavam mencionando, né, e você, Marli, e você, Oscar. Então, é lindo, né, o que vocês estão falando. São resultados também. Faz sentido, Marli, você entendeu? Eu acho que a gente precisa dos dois, sabe? A gente precisa das histórias, né, como o Oscar estava dizendo, as histórias dos pais, e a gente também dizendo dos desenhos, dizendo a gente agora entende o mundo de outra maneira, e está fazendo uma grande diferença. E eu acho que a gente usa um senso comum também. A maior parte de nós seria capaz de dizer, olha, a gente fez isso com 50 pessoas na universidade, tanto assim. Então, eu acho que você precisa acrescentar os números que fazem sentido também aí. E se você puder, de alguma maneira, rastrear uma jornada, sabe? Tipo, Marli, ó, no início, aqui na Faculdade de Direito, ali na universidade, a gente estava trabalhando com 15 alunos, por exemplo, né? E aí, esse era o objetivo, essa era a meta, né, no início, e aí no final, a gente encerrou e teve tanto, né? Então, a jornada foi assim, esse é o resultado, e foi parte de um projeto com 15 pessoas, no ano seguinte, a gente gostaria de fazer a mesma coisa com, sei lá, mais 30 alunos, enfim. Então, é só números naturais que acompanhariam, né, toda essa descrição. Perfeito. Muito obrigada. Thank you, Marli. Obrigada, Marli. Então, essa é a primeira vez que a gente está trazendo isso como um processo coletivo, porque toda vez que eu estava falando com a Beth, estava tentando entender quais eram os desafios que a gente estava tendo para escrever esse relatório, mas, ao mesmo tempo, como a gente pode aprender a falar com as pessoas que estão financiando, né? Que estão dando os recursos. Então, a gente precisa aprender isso, colocar nossa energia também em direção a algo que, né, todas as nossas organizações possam ter um bom resultado disso, e também como nós podemos expandir a experiência, né, com todos nós, tendo o apoio e assistência para melhorar o que a gente está tendo e os tipos de experiências que a gente está tendo, de modo que a gente possa promover a mudança, né? A gente está tendo a mudança, mas como é que a gente pode acrescentar os nossos esforços em direção a algo que todos possam se beneficiar? E, ao mesmo tempo, quando nós falamos com as pessoas, como elas podem ver o valor do que, de fato, a gente está fazendo como um ecossistema na América Latina. Então, essa é uma das principais intenções e aspirações. Como é que a gente pode aprender, né? Esse é um outro jogo, né? É um jogo de como a gente pode aprender, nós, né? E, ao mesmo tempo, como a gente pode aprender como trabalhar uns com os outros, em direção a algo que é comum para todos nós. Todas as organizações disseram que fundos, né, são sempre algo necessário para melhorar. E isso é necessário. Então, como é que a gente pode fazer isso, já que esse é um problema comum? A gente pode trabalhar juntos de modo que, quando a gente esteja trabalhando, cada organização separada vai ter um impacto. Mas todas as organizações trabalhando juntas, nós vamos ter uma conversa melhor com as pessoas, certo? Que podem estar interessadas no que a gente está fazendo. Então, o que a gente precisa fazer como coletivo para trabalhar e falar numa linguagem que eles possam entender? Quantitativo, qualitativo, tocando os corações com os vídeos e as mentes com os números. Como é que a gente pode fazer isso? Esse é o nosso jogo de arrecadação de recursos, né? Disso que a gente falou, a gente está trazendo um pouco de informação. Eu sei que todos os cofacilitadores nós tínhamos um plano, né? A gente está mudando um pouco o plano, mas era importante trazer um pouco desse conteúdo, e aí a gente pode ter mais tempo depois, né? Agora, quando todo mundo tiver as diretrizes, a perspectiva, a gente faz a nossa tarefa de casa e pensa, tá, que tipo de números? Como é que eu posso medir tudo, né? E, não dá para medir? Não, dá para medir. Então, a gente pode trazer um outro espaço para que a gente possa fazer uma troca de ideias e compartilhar e também ter alguns resultados uns dos outros. Tudo bem, pessoal? Mas se vocês tiverem dúvida, tá? Ou qualquer sugestão, Beth, você pode compartilhar o seu e-mail no chat? Qualquer informação, né? A Beth é a nossa pesquisadora, né? Juntamente com o Robert. Mas nesse projeto, ela pode nos ajudar também para a gente fazer o nosso relatório
porque o Robert tem um horário, é muito louco, ele tem tantos projetos diferentes, então por isso que eu tô pedindo pra Beth, certo, Robert? Senão todo mundo vai ficar mandando e-mail pro Robert, eu já sei que ele tem muita coisa para fazer. Mas enfim, vamos tentar focar nisso. Então, quaisquer perguntas ou sugestões, enviem para Beth. Se tiver dificuldade com a escrita do inglês, falem comigo e eu posso tentar traduzir, tá? Para vocês. Coloquem ali na cópia e eu posso traduzir. Ou, se for um e-mail, Marcelo, você pode compartilhar o Lingui no chat? A gente tem um tradutor aqui, é tipo um Google Translator, mas é o Lingui. Se vocês quiserem usar, vocês podem colocar ali. E se tiver algo que fica meio estranho na tradução, aí eu posso dar uma ajuda, mas se não, tudo bem, porque a gente, né, vai trabalhar no fluxo, né? Não é para ser perfeito, a gente quer que aconteçam as coisas. Então, para ter tudo isso, agora eu gostaria de ver se alguém tem alguma pergunta, alguma sugestão relacionada a esse tema, ou se a gente pode avançar. Porque uma das coisas que nós tivemos... Sim, eu sei que eu preciso esperar, né? Porque eu falo que nem uma metralhadora e tem a tradução. Então, só um instantinho. Perdão, Carol e Maritza. Enfim, vou tentar aqui falar um pouco mais devagar. One of the things that we thought about it's actually to combine and have Então, uma das coisas que a gente pensou foi tentar combinar nossa experiência para ser um dos aspectos da diferença que a gente está tendo nesse programa. Então, como está a nossa relação aqui e, ao mesmo tempo, como nós podemos reunir a qualidade de todo esse programa, que não é só números, né? Mas também é visual. No ano passado, nós tivemos a possibilidade de trabalhar com os vídeos participativos individualmente. Em cada organização, nós temos um. Mas nesse espaço, nós estamos tendo a oportunidade de pensar na nossa jornada juntos como passo seguinte da produção de vídeos. E para este, nós temos a fortuna de ter a Soli como a nossa mentora, mas mais do que isso, a gente tem alguém da nossa equipe, que é o Oscar, que é um cineasta, produtor maravilhoso. Eu digo que ele é o nosso diretor de filme da ProSocial e do TCWF. E ele também trabalha com a parte técnica, mas também na assistência de co-criar esse design, de como a nossa jornada vai ser ensinada e compartilhada. Então, para hoje, um dos acordos que nós tivemos, e o Oscar vai compartilhar, é que nós temos alguns acordos que nós gostaríamos de pegar com vocês. Que depois de cada reunião, nós possamos ter os nossos segundos, né, 30 ou 10, mas vídeos bem curtinhos, inclusive com uma pergunta que nós podemos combinar em cada reunião. Eu sei que é muito, mas vai ser muito divertido quando a gente puder dizer, olha, essa é uma maneira que a gente pode pegar as nossas gravações e também vai ser uma autorreflexão. A gente pode gravar e postar tudo no Google Drive. Então, vou passar para você, tá, Oscar? Para falar um pouquinho mais, a gente vê a importância disso. E as diretrizes também. Ok, bem, a gente tinha falado de deixar o formato homogêneo, né? Ou seja, se a gente for com o celular, a gente tem que fazer isso assim, né? Não vertical, mas horizontal. Porque certamente vamos utilizar parte dessas sessões, e como vocês estão vendo aqui, a tela é horizontal, certo? Então, já não fica aí perdendo parte da tela, né? A gente unifica. Não sei se vocês concordam, mas eu acho mais pertinente. Uma outra coisa que a gente falou sobre essas reflexões, que são mais ou menos de 30 segundos. Então, seria uma ideia da sensação que eu tive, do que eu casei, do que eu capturei nessa reunião, na minha sensação, etc. E que a gente vá colocando no mesmo dia, né? De repente aí, logo depois da sessão, né?
para que seja uma sensação recente, não do tipo, nossa, o que que a gente falou mesmo? O que que eu ia falar? E aí a gente acaba perdendo muitas vezes a ideia, né? Porque às vezes acontece isso. Então, que a gente tente fazer nesse rigor, né? E essa tarefa contínua para a gente ter material para poder fazer assim. E também tem uma outra coisa importante, que é, né, no técnico, bem, muito simples buscar um lugar que esteja em silêncio e não numa avenida aí que tenha muito ruído, muito barulho, ou que haja muitas vozes, mas um lugar onde estejamos sós, para que a qualidade do som seja a melhor possível, e também que haja uma boa iluminação. Então, tentar ver um lugar com boa luz para que a imagem não seja muito pixelada e que o vídeo seja bonito esteticamente também, né? Aí a gente acaba afinando mais coisas também a partir disso. Tudo bem, pessoal? Se vocês quiserem fazer um acordo coletivo assim, fazendo só um joinha, se todo mundo puder fazer o joinha, se isso for um acordo coletivo. Sim? Então, para isso, eu vou compartilhar com todos vocês um drive no Google e com o nome de todo mundo. E aí vocês podem fazer o upload de todos os vídeos, tá? Não tem problema fazer isso na própria língua, tá? Se vocês se sentirem mais confortáveis nisso. Eu não sei como é que a gente vai fazer isso, Oscar, porque a gente vai ter todas as línguas aí, mas vai ser um desafio que a gente vai ter. Eu acho que vai ser maravilhoso. Mas muito obrigada, Oscar, por toda a sua facilitação e, né, ser trazido para todo esse conteúdo. Muito gratidão pelos seus esforços. Muito obrigada. E, ao mesmo tempo, eu sei que nós estamos falando muito rápido. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre essas gravações dos vídeos, por favor, coloquem no chat. Hoje está meio acelerado, mas tem sido maravilhoso, né? Então, gostaria de honrar também algumas outras coisas que foram ditas. Bem rapidinho, gostaria de compartilhar bem rapidinho. E aí depois eu passo para a Cécia de novo e eu termino a minha parte. Gostaria de ter uma visão geral aqui bem rápida em relação aos fundos. E aí gostaria de colocar algumas perguntas. Então, o meu projeto foi aprovado para receber os fundos? Sim. Nós temos 10 projetos que aplicaram para os fundos e todos os 10 foram aceitos. Mas tem uma outra pergunta que eu gostaria de considerar. A minha organização está participando das reuniões e engajando nessa comunidade? Não precisa ser só isso aqui, né? Porque nós temos um grupo separado com algumas organizações que estão em diferentes fusos horários, a maior parte delas está na América do Norte. Eles também estão participando, mas em um espaço diferente. Eles ainda continuam com energia, mas de uma maneira diferente. Mas eu gostaria de colocar isso, né? Então, a minha organização está participando das reuniões e participando dessa comunidade, para que a gente possa refletir se é justo, né? Se eu não estiver participando, embora eu tenha meu projeto, minha proposta aceita, mas ninguém está vindo para esse ecossistema, né? Enfim, mas aí eu vou colocar isso como uma reflexão, e aí eu vou mandar também para as organizações a possibilidade de obter os fundos, mas infelizmente, por algum motivo, eles não estão vindo para esse espaço, então isso é algo que a gente vai dizer. E como vai ser o pagamento, né? Como é que ele vai ser feito? Eu vou ter uma reunião com a Ashley e provavelmente ela é que vai mandar e enviar as informações, mas a ideia principal será que provavelmente esse mês a gente vai ter metade da verba, né? Que é 1.500, e depois 500. Sempre aproximadamente essa possibilidade que a gente acabou de falar, certo? E aí ela vai enviar diretamente para vocês as organizações e a dinâmica do que vai ser necessário. Olha, eu preciso disso, você precisa de uma fatura ou mandar um recibo, alguma coisa assim. Ela vai ser essa pessoa que vai ajudar nessa questão, ok? Alguma pergunta sobre isso, pessoal? Alguma recomendação? Então, quando eu terminar, eu gostaria de ver aqui com a Cécia. Perdão, Cécia, eu acabei falando um pouco mais.
do que ia falar, mas agora a gente está pronto para ver o seu vídeo, para trazer um pouco mais de energia e ver as apresentações das organizações. Você gostaria de começar a fazer a tua apresentação antes com a sua organização e o seu vídeo individual, pode ser? Ok, perfecto. Ok, perfeito. Yo le voy a pedir el favor a Ana que me ayude entonces con esa parte del video, que es muy cortito. Y después sigo yo con mi presentación de la organización. Ana, Acho que ela cuando disse o negócio do vídeo e depois ela vai continuar com a apresentação. O som está muito ruim. Eu vou escrever aqui no chat. ¿Puedo compartir? Ujú, por favor. Eu sou consciente de que cada dia, amanhã, leva a passear as árvores. E seus pássaros me persegue a insistente alegria de viver, e meus olhos se abrem para a beleza da existência. Me custa compreender por que às vezes na minha paisagem a alegria fica detida no ar, como uma nuvem que espera para carregar suficiente água para descarregar. Eu abro as mãos para esperá-la, segura de que ela cairá no seu próprio ritmo. Mas eu devo confessar que quando ela demora, as minhas portas e as janelas se abrem e deixe que fique a desconfiança. Por favor, a Ana, perdón, a Ana, que si le puede devolver hasta la parte donde empiezan las letras. Eu vou voltar aqui à parte das letras, porque né, a tradução ficou perdida, para Maritza e a Carolina poderem traduzir, para que elas possam ajudar com a tradução. Pessoal, eu vou colocar no chat a tradução no português, tá? Sí, ellas las trajeron, Ceci. ¿Ah, sí? Creo que Marisa lo hizo en inglés, sí. Ah, qué bueno. Eu vou colocar em português, tá, pessoal? Porque cortou e eu não consegui terminar. Y ahora, quiero compartir mi presentación. Então, agora gostaria de compartilhar a minha apresentação. Pessoal, eu vou colocar depois, tá? Ahí se ve. Vocês estão vendo a apresentação? Estão vendo minha tela? Sí. Hola, Ceci. Perdón, si puedes hablar más César, se você puder falar mais próximo do microfone, é melhor para te ouvir, tá? Ok, ahí está mejor Tá melhor? Sim. o no? Uhum, sim, sim. Sí, maravilloso. Sí. Perfecto. Bueno, entonces voy a tratar de hacerlo. Ok, então vou tentar fazer da maneira mais rápida possível. Agora não estamos vendo a tela de vocês com a apresentação. Somente com os arquivos. Oh, no.
Calma, está Pues, todo bien. Calma, tá tudo certo. Aqui está dizendo que eu estou compartilhando o arquivo. Deve ser meu computador que já está um pouco velhinho e deve ter problemas. Deixa eu ver. Compártelo. Creo que Sí, perdón, prime- perdón, Ricardo. Sim, perdão? no, disculpa, Marcelo. Primero Não, perdão, reproduce el Marcelo. video y luego si Antes você compartes pode la reproduzir o vídeo, depois você pode compartilhar a tela. seleccionas la E aí depois você vai ventana que selecionar a se ve el video janela, reproducido. que é o vídeo já reproduzindo. É que não é um vídeo, é uma Ok, bueno, apresentação. pero igual, mira, para de compartir, abres el PowerPoint, Tá, você pode abrir o PowerPoint. luego le das compartir desde Zoom y eliges la ventanita que tiene el PowerPoint. Pessoal, tô colocando a tradução no português, aquelas palavras da Cécia, só um instantinho. Eles estão arrumando ali a parte técnica. Ahí sí. Sí, perfecto. Aê! Muy bien. Bueno, entonces les quiero contar, mi proyecto se llama Ok, Colectivo meu projeto se chama Coletivo Sintrópico da Barichara. Sí, solamente una cosita más. Si puede SESI. poner en el modo Se você puder presentación, colocar no modo abajo apresentação. Sí, bien, gracias. Ótimo. Ahí ya está bien. Agora sim? No todavía, pero Ainda não. está casi lá, casi ya. Tá Sí, quase, tá este, quase. Tá bom. sí. Ya no sé qué. Ya, por fin. Aê, agora sim. Gracias. Bueno, Ótimo. listo. Entonces, mi proyecto, el proyecto donde Então, estamos o todas estas projeto personas que onde estamos aquí estamos, en né, estas todas essas fotos, pessoas aí nessas fotos, se llama Colectivo se Sintrópico chama de Barichara, Coletivo que tiene el sueño de Sintrópico convertirse da en Barichara, que tem um una sonho em escuela. se transformar em uma ¿Cómo comenzó escola. esto? Esto comenzó Como como é un que começou sueño. isso? Isso começou como um Porque sonho. hace 2 años yo llegué con mi Há pareja. 2 anos, Ay, no. Me atravesó algo. Llegué con mi pareja, vivíamos en Ciudad de México. eu cheguei Llegamos com a Barichara, que es este lugar absolutamente o meu hermoso. parceiro, a gente veio do México e a gente veio para esse povoado aqui que é lindo, Y después de Barichara. llegar, E depois de chegar, nos encontramos com esse tipo de paisagem. E a gente ficou com o coração pequenininho. A gente percebeu que depois de muitas e muitas décadas de monocultivo, monocultura e agricultura animal, ou seja, gado de tudo quanto é tipo, se havia perdido 225 mil hectares de bosque, de floresta seca tropical. Então, obviamente, com o coração partido, nós começamos a pensar no que a gente poderia fazer para regenerar os ecossistemas e garantir tudo isso. Então, nós fizemos o uso de jogo, a gente começou a buscar métodos no Google para regenerar a terra, e a gente encontrou vários. E entre essas, a gente encontrou esse daqui, que vocês veem dessa pessoa, Ernst Gott, e esse foi surpreendente, porque olha a mudança. Do lado esquerdo, em 1985, com 500 hectares de terra absolutamente degradadas. 30 anos depois, virou esse slide aqui da direita, né, com uma floresta pluvial, ou seja, onde chove, né, 17 fontes de água, e virou uma floresta absolutamente produtiva e reflorestada. E a gente disse, bem, é essa técnica que a gente vai fazer então. Então, o que que é essa técnica? Ela se baseada em imitar um pouco o poder das florestas, mas numa velocidade mais acelerada. E como? Juntando a genética e toda a ciência que essa pessoa tinha, né? Ele era geneticista no laboratório suíço, aquele cara que mostrei no slide, com saberes ancestrais. Porque ele foi para as florestas da Amazônia e aprendeu dos indígenas, que são as pessoas que estão conservando os ecossistemas. E houve essa fusão das duas técnicas, e o que essa técnica busca é várias coisas ao mesmo tempo. Não só reflorestar, mas também regenerar os solos, produzir alimentos para o consumo próprio, para gerar ingressos e para recuperar fontes hídricas.
E como você sonha, as coisas acontecem, né? Quando a gente sonha com muita força, sabe? As coisas acontecem. E esse sonho virou realidade porque a gente pensou em ir para o Brasil, que ele está morando lá, mas a vida maravilhosamente veio aqui na Colômbia, esse homem que veio aqui do lado esquerdo, que veio dar um curso. E aí tudo mudou. Tudo mudou. Todos nós nos apaixonamos pela técnica e começamos a criar um primeiro workshop. E nós criamos esse coletivo sintrópico. E todos apaixonados. E nós percebemos que isso poderia virar um processo, não só um projeto de um curso, mas todo um processo. E juntamos os três componentes, o educativo, o ambiental e o social. Então, como combinar o educativo e o ambiental? Aprendemos através de workshops, fizemos educação para as pessoas que queriam aprender essa técnica e montamos esse primeiro, então, workshop, que foi em abril de 2022, numa região muito bonita de Biochara, que se chama Bioparque Moncora, e aí a gente focou no reflorestamento. Essa técnica tem diferentes aspectos. Aí, só ao trazer árvores para este lugar, foi assim. E aí, em agosto de 2022, nós fizemos a ênfase na horta e na segurança alimentar, em um espaço que se chama a Horta Comunitária, que é onde muitas pessoas, principalmente depois da pandemia, elas tinham medo de ficar sem comida, e o problema foi que quando a pandemia terminou, as pessoas meio que relaxaram e pararam de contribuir, porque elas pensaram que tudo ia voltar para a normalidade, mas a gente continuou ainda colocando a ênfase na segurança alimentar. E agora, o último workshop, que foi focado em plantas medicinais e aromáticas. Tudo isso em espaços que eram colocados para a comunidade, porque tinham acesso de toda a comunidade. Além dos workshops que nós fazemos, nós vamos formando e a gente começa a fazer uma mistura de componentes sociais e ambientais. E a gente faz algo que aqui a gente chama de mingas. São práticas colaborativas, nas quais todos que aprendemos essa técnica vamos a lugares em que camponeses e pessoas que têm seus espaços aqui, ali entre todos nós fazemos esse tipo de trabalho, né? Então, a gente foi aumentando, né, a demanda por essa necessidade de fazer essa semeadura. As coisas são melhores quando elas fazem juntas. Pessoal, o som está muito baixo, por isso que eu estou falando baixo, tá? Ok, então estamos combinando agora essa parte educativa com ambiental, é uma nova camada que a gente quer ter, que é um trabalho com meninas, crianças, menininhos e menininhas com a ênfase na horta, pensando sempre nessa segurança alimentar e no reflorestamento do território. Que tipo de impacto podemos ter? Eu não tenho números, mas eu tenho aqui como as possibilidades, né? Aumentou essa rede de entusiastas da agricultura sintrópica no território, ou seja, cada vez mais pessoas foram se somando a isso. Camponeses locais entenderam o poder desta técnica, né? Que focam nos processos de uma maneira natural, e eles foram somando, instalaram hortas desse tipo, ou parcelas sintrópicas, como a gente chama, em seus respectivos territórios. Nós continuamos com capacitação, porque é uma técnica que tem a sua complexidade, você tem que aprender essa técnica. É uma maneira de acelerar as coisas e para isso você tem que combinar, você tem que dar um manejo um pouco diferente. Uma outra coisa que nós queremos fazer é deixar evidente o vínculo entre a regeneração da terra com a segurança alimentar e com a transformação de hábitos de consumo, porque a gente continua insistindo que não fazemos nada se nós queremos reflorestar quando os nossos hábitos de consumo estão apontando na direção de uma geração de terra com gado. Então, a gente tem que mudar
essas práticas de consumo, porque elas têm muito a ver também. E essa última aqui, que tá difícil de ver porque tem um chat aqui na minha frente, é que houve pessoas, né, entrando aí que querem colaborar. Então, a gente tem engenheiros florestais, ecologistas, que nos ajudam porque se apaixonaram pelo processo e querem contribuir. Então, nós temos pessoas que estão ajudando a localizar e gerar a aplicação na qual podemos fazer esse acompanhamento das árvores e ver as plantas e tudo o que acontece aí para começar a medir e tornar mais fácil a gestão dessas parcelas. Quando vocês falam de número de hectares, neste ponto não se aplica dessa maneira, porque como nós combinamos a parte regenerativa com a educativa, a nossa ênfase é mais em criar grandes extensões e mais do que isso, é fazer um vínculo muito próximo entre o social, o educativo e o regenerativo, mais do que ter extensões enormes. Então, o que a gente quer fazer? O que a gente sonha? A gente quer ter uma escola de agricultura sintrópica aqui em Barichara, que tenha um impacto global e que seja replicável, né, para focar no reflorestamento, na segurança alimentar e para que os camponeses também possam aplicar essa técnica e possam ter a sua renda, né? Os camponeses e todo mundo que queira aplicar essa renda, que tenha. E também queremos ter um centro de pesquisa que reúna a agricultura sintrópica com a alimentação integral baseada em plantas, mostrando que é possível se alimentar de uma maneira saudável, consciente, de modo que possamos ir da agricultura animal para a agricultura sintrópica e vegetal. E o que nós queremos basicamente é curar as nossas relações conosco, com a Terra e com todos os habitantes deste planeta. E é isso. E sonhamos com vínculos com quem quiser participar. Porque aqui em Barichara nós vinculamos processos que caminham em certos sentidos. Por exemplo, com o Oscar, nós trabalhamos com as crianças, a esposa dele também faz parte da agricultura sintrópica, os projetos que fazemos, nós ligamos uma loja comum, que é um mercado, em que se vendem produtos locais. Então, tem um grande guarda-chuva com vários projetos. A ideia é que todos saibamos o que a gente tem para dar e como é que a gente pode se unir para poder potencializar o trabalho. Basicamente, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, pessoal. Obrigada. Muito Amazing, obrigado, Ceci. Ceci. Desculpa, Robert. Quer comentar alguma coisa? Não? I'd just like to say absolutely Não, só gostaria amazing. de dizer que é absolutamente incrível, Ceci. Sim, muito legal o projeto da SES e vendo ela apresentar aqui, eu já estava imaginando como que eu podia colocar as escolas que participam do DIGA para fazer um projeto como esse. Inclusive, recentemente, uma professora de uma escola do DIGA, da escola que eu estudei, inclusive, quando eu era pequeno, fez uma reclamação que perto ali da escola tem uma floresta e tal, e que o pessoal estava meio que judiando, assim, né? Não sei como dizer isso de uma palavra melhor, dessa floresta e que ela gostaria de fazer o reflorestamento. Então aí tem uma possibilidade, não sei se isso pode ser feito numa escola, mas é uma possibilidade de colaboração. E pegando esse gancho, pessoal, eu peço licença aqui para a Cécia para quebrar um pouco o ritmo e passar algumas orientações para vocês, porque o que a Cécia fez agora foi apresentar o projeto dela e isso era um pedido que vinha ocorrendo desde a primeira sessão dessa jornada e talvez até desde o ano passado. E a proposta, né, dessa atividade que a SES iniciou é realmente isso, que a gente possa compartilhar os nossos projetos uns com os outros e pensar também sobre possibilidades de cooperação. Então, nessa jornada, né, e na outra, nessa jornada não, nesse encontro no próximo,
e talvez em outro, não sei, nós vamos compartilhar os projetos das nossas organizações e eu gostaria só de passar algumas orientações para vocês. Como a CS fez, né, nós teremos 5 minutos de apresentação para cada projeto, tá bom? E também mais 5 minutos de discussão. Em relação à apresentação, tem uma pergunta que a gente poderia tentar responder, que eu vou compartilhar com vocês no chat e eu vou ler também. A gente gostaria, assim, né, e vocês podem fazer essa apresentação de uma maneira livre, mas o ideal é que a gente pensasse no seguinte, né, o que é necessário, imprescindível, né, que a gente saiba sobre o seu projeto, para que a gente possa construir vínculos entre nós, né? Então, nesses 5 minutos que vocês vão ter para apresentar, o que a gente precisa saber do seu projeto e para que a gente possa propor alguma coisa juntos, né, e fazer alguma colaboração. E depois que vocês apresentarem, a discussão vai ocorrer no seguinte ambiente. Acho que eu vou compartilhar minha tela com vocês para ficar mais claro, para passar o mais rápido possível também, porque a gente tem outras apresentações para ocorrer. Aqui eu tenho uma estrutura, né, das apresentações que eu vou compartilhar com vocês depois. Vocês conseguem ver essa tela? Não sei se vocês conseguem ver. Sim? Ah, então Estamos beleza. vendo o Miro. Beleza, então eu vou aqui dar uma recuada e mostrar para vocês que no encontro passado nós preenchemos alguns balaios com que individualmente, né, cada um tinha para oferecer para esse projeto. A ideia é fazer uma coisa muito semelhante, onde depois de cada apresentação nós vamos preencher um mapa assim, né, com os balaios, onde a gente vai poder então fazer essas trocas. E para esse momento, quem iria mediar essa etapa seria a Marilene, né? Mari, você poderia, por favor, explicar como seria mais especificamente? Eu já vou compartilhar o link também. Então, a gente vai colocar, né, aquilo que a gente pode oferecer dos conhecimentos que a gente tem de cada organização e ver o que cabe para cada organização para a gente poder fazer trocas, né? Os indígenas entendem bem de trocas porque a base da nossa vida a gente troca saberes, troca conhecimentos, né? O conhecimento ele sempre se reverbera, né? Ele se amplia. E quando você faz essas trocas, você acaba sempre aprendendo também, além de ensinar. Então, as nossas organizações vão poder trocar isso, vão poder agendar horários e fazer essas trocas de conhecimento. Obrigado, Mari. Então, pessoal, eu vou compartilhar aqui o link com vocês e agora nós vamos ter 5 minutos, pode ser, pessoal? Para a gente poder, então, preencher esses balaios, pensando na apresentação da SESI, né? O que a gente enxerga de perspectiva de colaboração, perguntas ou comentários que vocês queiram fazer. Pode ser? A Michelle já compartilhou o link. Obrigado, Michelle. Então a gente pode ir para o Miro, então, e fazer essa troca, e depois a gente pode voltar rapidinho e também aproveitando nesse momento para fazer a discussão. Pode ser? Pode. Posso somar um pouquinho aqui também, Matheus? Eu vou precisar pegar um espaço por causa do tempo. A gente não vai ter o tempo para apresentação de todas as organizações que estavam já convidadas a fazer hoje. Eu acredito que a gente tem tempo para fazer mais uma. Então, das pessoas que se organizaram para hoje, né? Matheus, a Mari, o Oscar, a Lorenza, tem alguém que gostaria de fazer a sua apresentação hoje? Que poderia ser feito? Ou assim, quem poderia deixar a sua apresentação para o próximo encontro? Yo la puedo hacer en la próxima. Perfeito. Quem mais? A Mari também disse, Michele, no A próximo. Ela Mari, falou no tá. chat. Tá? Mateus y Lorenza. Yo también puedo hacerlo en la próxima, de verdad me da lo mismo. Perfeito. Então, Mateus, então, tá beleza? Você faz a apresentação hoje?
Eu vou apresentar amanhã algo semelhante, então já aproveito e treino hoje também com vocês. Perfeito. Então, Uhum. perfeito. Então, a gente vai ter aqui uma rodada. Uma coisa que é super interessante, queria colocar. Posso colocar um exemplo do que eu pus aqui nos balaios? Eu vou compartilhar só como um exemplo. Vou falar só em inglês, dá para ficar mais fácil. I was just putting as an example, Eu for estava example. colocando como exemplo aqui, por exemplo, parabéns, né, Ceci? Então, eu gostaria de pedir para vocês, todos, se vocês puderem dar algo para o coletivo Sintrópico Barichara, algo que vocês gostariam de oferecer como gratidão, como apreciação. Então, se vocês gostariam de enviar um coração, só algo para dar uma energia para o coletivo Sintrópico, né, no balaio. E para a gente ver como a gente pode utilizar o Miro, né? Tem aqui o Icon Finder, mas também, se vocês quiserem desenhar, né, com a caneta, com lápis. Tem aqui um amor e uma apreciação nos ícones, né, do coletivo sintrópico de Barichara. Então, essa é uma das primeiras ofertas que a gente gostaria de oferecer. Em segundo lugar, há algo que eu gostaria de compartilhar. Quando ela estava falando, né, que tem um projeto no Brasil, que é o projeto do Sebastião Salgado. Provavelmente a Cécia já ouviu falar dele. Se não, é um casal incrível que fez algo incrível para a regeneração do Brasil. Então, eu estou oferecendo aqui para vocês um artigo sobre a organização e espero que, de repente, em algum momento vocês possam vir para o Brasil e visitar esse lugar, porque também é algo que eu gostaria de visitar. Então, isso é algo. E eu sei que, né, eu também estou trabalhando com a Mari, então, também algo que eu postei aqui como algo que, né, se eu tivesse na reunião da Caigu, eu adoraria ter alguns workshops que vocês já estão tendo, né? Fazendo uma troca com o conteúdo e a sabedoria que essa comunidade tem. Então, esse é um exemplo, né? Como Colapsou, ela também está ajudando a Caigu Mirim. Então, se, por exemplo, a Marli, né, se você quiser ter uma cesta só para Univille, isso é algo que a gente também pode fazer e a gente pode compartilhar e sugerir, oferecer algo que a gente pode dar e receber. É claro, pessoal. É algo que o Matheus estava falando, né, como sugestão. Todos vocês se sentem confortáveis em utilizar o Miro? Sim? Ok. Então, vou colocar aqui uma cesta para Univille, tá? Tudo bem, Marli? Então, se você quiser ter algo específico para a Univille, também é algo que é possível, tá? Obrigada, Michelle. E pessoal, fiquem à vontade também para abrir o microfone, comentar e ir preenchendo o Miro. Acho que a gente pode preencher em mais 2 minutos, Michele. O que que você acha? Pode ser? Mais 2 minutos para o preenchimento, para ir comentando também. Fique à vontade. If you would like to write post-its, if you have questions, Se also vocês tiverem perguntas também, vocês podem oferecer a pergunta, tá? Colocar um post-it. E qualquer coisa que vocês queiram dar como presente, pode ser uma sugestão, pode ter uma pergunta, pode ser uma apreciação para a SESC. Sintam-se à vontade, tá? De postar. Não só hoje, mas durante a jornada que nós tivermos, porque qualquer coisa que a gente precisar também vai ser alguma perspectiva, né, que a gente pode acrescentar, a gente pode dar para alguém, especificamente para a SESC nesse caso. Mas isso vai acontecer com todo mundo. Olá, Ceci. Oi, Ceci. Eu gostaria de apreciar você pelo seu trabalho, te dar uma apreciação, porque é um trabalho que é de amor pela natureza, mas também pelas pessoas. E eu gostaria de transmitir a minha apreciação e gratidão pelo lugar que você faz, que é esse lugar de colaboração. Eu gostaria de aprender mais com você. Como você faz isso em colaboração com a sua realidade. Então, muito obrigada por nos apresentar isso hoje.
Ceci, quizás de mi parte, Ceci, de minha parte, bem, antes de qualquer coisa, muito obrigada pela apresentação do seu projeto de tão alto impacto. Eu gosto especialmente conocimiento tradicional, como, né, você fala do conhecimento tradicional, restauração de ecossistemas e paisagens, e más práticas pues agrícolas mais resilientes. E, né, você mistura muitas dimensões una alta complejidad, pero e tem uma alta complexidade, mas você consegue vincular con las personas allí en el territorio através das y pessoas no la relación território que tienen e com a con la relação que eles naturaleza, têm me parece também com a natureza. Então, súper me parece bien elaborado que todo el é concepto muito que bem tienes. elaborado todo o conceito que Parece você que tem. podamos Então, colaborar muita força aí no que a gente puder colaborar. estamos pues por eso, Estamos para aqui ayudar. para ajudar. Muito obrigada. Mas eu gostaria de esclarecer que é um trabalho com muitas pessoas. Então, estou eu aqui presente porque eu tenho tempo para fazer isso, porque para colocar todo mundo seria impossível. E seria impossível fazer tudo isso se não tivesse tanta gente colaborando. Então, a importância de criar uma comunidade com vínculos fortes, né? Como eu dizia no primeiro vídeo, é que foi muito rápido, não deixar que entre a desconfiança, porque às vezes quando você sente que tudo está andando muito bem, tem uma pedra no caminho e faz com que você pare e você sinta desconfiança. Então, voltar a se conectar com esse ser natural que nós somos e nós formamos parte da natureza, isso é mais importante. E você tem a natureza humana aí também. E às vezes a gente mesmo causa os nossos tropeços, mas é muito mais amplo do que isso. E estamos sempre unidos. Obrigada a todos. It's, can I chime in? Posso falar um pouquinho? Ceci, I mean, I agree with what everyone said. Ceci, eu concordo com o que todo mundo disse, né? O Ricardo disse também. Mas tem algo que você disse que é tão profundamente importante. Nós estamos tecendo, né, a regeneração ambiental com a educação e mudanças sociais. Mas é profundo, né? E o que você acabou de dizer, somos nós juntos. E eu fico sentindo que o espírito do que você tem feito em Barichara está começando a aparecer nesse grupo. E eu estava olhando o seu vídeo e os slides, e eu consigo ver quantas pessoas estão sendo atingidas. E está trazendo aqui à minha mente as apresentações que todo mundo fizeram no ano passado. E eu me lembro de que em uma sessão nós tentamos adivinhar quantas pessoas, quantas vidas o nosso trabalho coletivo estava tocando e passou de 1000. Esse pequeno grupinho aqui acaba tocando vidas de mais de 1000 pessoas. Mas agora eu estou trabalhando com a Gail e com a Helen e com a Laura Kim e com a Terry, que estão trabalhando internacionalmente, e eu vou trazer as histórias aqui também. Então, o trabalho de vocês acaba participando do mundo delas, e o Adriano está aqui também. Então, ele está com a Terry. Então, o alcance do que nós estamos fazendo é enorme. E eu não acho que seja totalmente visível para nós. Eu acho que você deu uma janelinha aqui para a gente enxergar isso. Então, eu realmente estou querendo ouvir o projeto de todo mundo e, né, contar uma história poderosa, porque tem algo que a gente está fazendo, né, que você falou, Ceci, que é a história que a gente pode contar. Essa é a história que eu quero contar. Como nós atingimos tantas vidas de pessoas de uma maneira espiritual, realmente, né? Nós estamos aprendendo com a natureza e pensando na educação da nossa sociedade de um modo que está mudando o mundo da maneira que tem que ser mudado. Então, isso é maravilhoso. Yes, Adrian. Sim, Adriana.
Não, eu só queria dizer também uma ou duas coisas a respeito da apresentação da Ceci. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer parabéns, Ceci. Eu acho que vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso. E eu, na verdade, posso até. Eu me sinto identificado com algumas coisas que você disse, porque eu fiquei impressionado com a foto de ver como a terra, né, estava tão degradada e depois de alguns anos dá para ver a floresta voltando. E eu me identifico com isso porque a gente tem um lugar aqui que a gente está tentando fazer um reflorestamento. Agora nós estamos enfrentando problemas com incêndios, agricultura intensiva, e agora isso está colocando em perigo os habitats da vida selvagem. Então, o que vocês estão fazendo é enorme, assim, e a gente pode compartilhar ideias, porque quando nós falamos sobre o meio ambiente, não tem só uma maneira de fazer as coisas, né? A gente tem que ser flexível. A gente pode ver como é que a gente pode avançar. Então, vocês estão fazendo um trabalho incrível. E eu acredito que essa comunidade, como o Robert sempre chama, a gente pode fazer coisas juntos, maravilhosas. Então, bom trabalho, Ceci. Oscar, por favor. Oscar? Sí, yo quiero agradecerle a Sim, eu gostaria de agradecer todo a ese trabajo que Ceci hacen en este por territorio. todo esse Yo, trabalho feito nesse pues, parte território. de mis abuelos fueron Parte dos responsables meus por esa acción avós tan foram fuerte que responsáveis por hubo esse reflorestamento tão después de la forte que Revolución Verde, aconteceu depois da Revolução Verde, dos anos o cuando entran 50, los tractores, 60, los quando entram bioquímicos, os tratores, perdón, pues los productos agroquímicos quando y entraram pesticidas esses que hoy venenos, né, esses y pesticidas aí que começaram a ser usados. entonces eso E tem muito trabalho para ser feito. es un Então, o que a laboratorio SES está fazendo é um que se va a expandir laboratório. y va Eu sei que a vai hacer se realidad expandir ese e vai virar propósito que realidade, né? Esse tienen propósito que eles têm ahí en la comunidad del Pino, na donde están comunidade trabajando, do Pino, que é onde eles estão trabalhando. pues al poder entrelazar esto, que es E poder precisamente la entrelaçar fuerza y la isso, proyección que que é nos da este precisamente espacio, a força e a que ese projeção pequeño dada esfuerzo por se esse pague. projeto. Yo E dá siento para ver que que va isso a pode se llegar no expandir. solamente a E eu Barichara, sinto que vai sino a muchos chegar não territorios, porque só la gente que em trabaja Barichara, mas em vários territórios, porque o que é lindo é que trabalham cómo lograr em la como se seguridad alimentar, alimentaria, como cómo ter essa recuperar segurança bosques y alimentar, sobre todo como cómo recuperar recuperar florestas e, comunidades, mais do cómo que tudo, trabajar como nuevamente recuperar comunidades, en como trabalhar sociedad y novamente comunidad. Eso es em maravilloso. sociedade, em comunidade. Isso é Gracias, maravilhoso. muchísimas gracias de E corazón. muito obrigada mesmo, de coração, Cécia. Eu estou dizendo aqui na frente de todo mundo mesmo. Ceci, puedes llorar. Você pode chorar, Sé. Conmigo, entonces vamos a llorar todas juntas, porque A es gente pode maravilloso. chorar todo mundo junto aqui, porque tudo isso é maravilhoso, gente. Todo mundo pode chorar. Claro que eu já estou chorando, né? Faz tempo, inclusive. Né? Preciso de um lencinho aí, gente. Encantada por todo o seu esforço e tudo isso, porque é uma coisa da vida, né? Uma coisa da alma, da espiritualidade. Isso transborda a cada momento. Então, muito obrigada por começar essas apresentações hoje, pelas suas lágrimas, por chorar comigo, porque geralmente só eu que choro o tempo todo, né? Então, que bom que tem mais um aqui. Aí eu me sinto mais normal. Pero Muchas muchas gracias. gracias. ¿Sabe por qué Muito también? obrigada. Sabe por quê também? Porque uma das coisas que eu gosto, cada vez que eu tenho aqui esse encontro na pró-social, é justamente isso que eu estava buscando. Sentir que a minha vida tem um propósito e que eu me uno com outras pessoas nesse propósito e que esse propósito tem um impacto muito maior. Isso me emociona e para mim isso tem sido algo maravilhoso. Por si só, eu já me sinto como parte desse impacto. Eu sou a primeira parte do impacto, com vontade de que tudo isso se expanda para todo lugar. Então, gostaria de agradecer também pela oportunidade, mais do que tudo. E pelas palavras também tão lindas de vocês. Lindo. Ok, vamos lá, né? Deixa eu voltar. Essa é a parte difícil. Hoje eu estava falando com o Matheus e já peço desculpas para ele por causa do tempo.
né? Porque a gente sabe e a gente tem falado muito sobre isso no backstage com todos os cofacilitadores, a quantidade de energia que a gente está colocando em algo que vai além da gente e que a gente aceita e toma esse tempo e vê como é que vai o processo. Então, muita gratidão a todos vocês, cofacilitadores, que prepararam os material e eu sei quanto isso leva de tempo, né, para a sessão de hoje, mas ao mesmo tempo, né, respirar que tá, não vai ser hoje, né? Vai ser daqui a 2 semanas. Mas ao mesmo tempo, se vocês quiserem compartilhar ou fazer algo no fim de semana, porque a gente tem 2 semanas até a próxima sessão. Mas se vocês sentirem que a energia que vocês gostariam de compartilhar agora, entre essas 2 sessões, por favor, sintam-se à vontade para utilizar o nosso grupo de WhatsApp, né? E todos os canais de comunicação que nós temos, para colocar o coração de vocês e compartilhar o que vocês gostariam de fazer hoje, mas infelizmente a gente não vai ter tempo, né, hoje. Mas não percam a oportunidade, se vocês quiserem compartilhar algo nesses outros canais, porque a comunidade está aberta para ter essa possibilidade, para sentir o amor e a paixão do trabalho de vocês também, tá? O trabalho maravilhoso. Então, muito obrigada, Matheus, e todos os co-facilitadores. Marcelo, tudo bem? Se você precisa acrescentar alguma coisa hoje, ou eu gostaria de convidar a Lorenza. Possa nos ajudar a prosseguir juntos nas próximas sessões, mas é bem rápido. Essas palavras vão no sentido de fortalecer a gente nesse 2023, que é um processo completamente diferente do ano passado, né? E que ele tem sido também um processo de fortalecimento nosso, da América Latina. E é essa mensagem que eu queria deixar para vocês, porque tudo está mudando muito esse ano em relação ao que a gente fez no ano passado. E eu acho que tem uma essência muito linda dessa mudança. E aí eu preparei 2 ou 3 slides artísticos para a gente sintonizar com essa mudança. Então é bem rapidinho. Eu gostaria de trazer para vocês uma mensagem que é uma mensagem muito forte para nós que somos da América Latina, mas para aqueles que não são também. A gente é fruto de uma cultura da repetição, né? E essa cultura da repetição faz com que a gente tenha, durante muito tempo, reproduzido modelos de fora. Então, eu queria honrar esse espaço hoje, e desse ano também, que é um espaço de coragem, onde a gente começa a romper com essa reprodução de modelos, né? E eu sei que o Robert fica muito feliz com isso, a Beth também, e Adrian, eu queria reconhecer você nesse espaço também, né? Que é um espaço, talvez não somente da América Latina, mas é um espaço onde a gente consegue superar a colonização e ter essa fortaleza interna nossa agindo. Então, eu procurei na arte moderna expressões, né? A arte moderna latino-americana, a gente vai encontrar sinais dessa independência, dessa coragem, e ela tá em muitas expressões artísticas que muitas vezes são dor, mas também são alegria para a gente. Então, eu queria trazer isso ao final para vocês. São artistas da América Latina que trouxeram via arte moderna uma expressão própria, né, de quem somos e do que podemos ser. E eu tenho certeza que isso está acontecendo aqui agora entre nós. Então, essa é uma mensagem de autonomia, de coragem, mas também da gente honrar os modelos e tudo que a gente tem recebido ao longo do tempo desse próprio projeto, né? Então, deixo essas imagens para nos inspirar, para que a gente possa propor a nossa própria forma de colaboração, a nossa própria forma de governança daqui para frente. Thank you, Marcela. It was just beautiful. Obrigada, Marcelo. Que lindo. Perdão. Muitas línguas aqui. E um povo falando para mim, não, você tá parecendo muito séria. E eu, não, perdão. É porque eu estava tentando responder tantas perguntas ali no chat, e são línguas diferentes, então eu estava tentando lidar com tudo isso, né? Esse fluxo coletivo maravilhoso. Mas antes de passar,
Lorenza, a gente vai ter mais 5 minutos, né? Então, vou passar para a Lorenza o check-out, mas eu estou vendo muitas perguntas. Eu gostaria de propor uma maneira diferente de fazer as nossas sessões. A gente está fazendo a cada 2 semanas, né? Essa reunião. Ficar junto aqui. Eu sei que isso vai deixar a gente um pouco mais ocupado, mas vai ser um pouco mais divertido, porque aí a gente vai ter a chance, né? A gente já tem as intérpretes a cada 2 semanas, porque nós estamos tendo as nossas reuniões de cocriações com todos os facilitadores maravilhosos, e a Beth, e o Robert, e o Solly, e tantas pessoas diferentes que também nos estão ajudando a trabalhar. Se todos vocês quiserem, eu gostaria de fazer uma nova proposta. Em vez da gente ter só a cada 2 semanas, se vocês gostariam de participar desse programa a cada quarta-feira, de agora até o final, especificamente nesse horário, porque a gente vai ter mais tempo para conhecer os projetos uns dos outros. Então, se vocês quiserem, né, esse é um novo acordo aqui, né, é uma nova proposta. Então, gostaria de ver se tudo bem para vocês, se vocês gostariam de participar dessa reunião semanal. Se vocês fizerem assim, vai ser assim. Se fizerem não, vai ser assim, e tudo bem também. E se tiverem alguma pergunta, uma nova proposta, vocês podem fazer assim. Eu sei que eu preciso esperar pela tradução. Michele, eu acho que no nosso caso vai ser difícil, porque a gente tem uma diferença, né, de fuso com o Brasil, mas podemos pensar em opções. Sim, você tem outras opções? Vamos pensar. E, de repente, a gente conversa depois. Ok. Para os facilitadores, a gente pode mudar. Então, em vez de ter as quartas, né, o nosso Co-Creation Lab, a gente pode fazer tudo isso junto nesse espaço. E a gente vai tentar ajustar a nossa cocriação entre as outras sessões que a gente já tem. Pessoalmente, eu acho que essa é uma ótima ideia. Porque muitos de nós estamos aqui como co-facilitadores. E há alguns extras, né, que participam desses encontros dos diálogos. E já que isso está ficando tão prático, a gente vai fazer projetos e vai tentar ver como é que a gente pode se ajudar. Eu acho que é uma ótima ideia, Michele, né? Começar a se reunir. Eu já vejo aqui de hoje que o Matheus estava dizendo, né, que Cécia, a gente podia de repente colaborar de tal maneira e tal. E Ricardo, né, você e a Lina, tem uma situação, de repente tem um escopo para conversas só com você e com a Lina, né, para te ajudar a avançar, né? E né, eu fico pensando aqui que uma vez que a gente ouça a história um dos outros, nós somos equipe, é aqui, somos nós. E se a gente pudesse ajudar com esses projetos, né, nossa, a gente vai ter uma história poderosa para contar. E eu estou vendo a maneira como a Marli, né, ela tem uma maneira extraordinária de pensar também, né, essa sabedoria do que a gente está fazendo. Então, ela pode fazer muito coaching conosco, pode nos ajudar também, né, um exemplo. Mas eu acho que é uma ótima ideia. E eu preciso sair, pessoal. Eu tenho que ir para outra reunião. Então, muito amor para vocês aqui e até a próxima. Obrigada.